Vamos lá, continuando. Agora a gente vai falar sobre os tipos de transporte que existem, né, através da membrana. O primeiro é chamado de difusão. Difusão é um transporte que é a favor do gradiente de concentração. Como assim? Imagine que a gente está em sala de aula e alguém passe um desodorante de aerosol. O que vai acontecer? As moléculas ali, elas vão se espalhando, primeiro de quem está mais próximo, né, do aluno que passou esse desodorante, e aí elas vão se espalhando para o resto da sala. Então, ele vai de onde tem mais, onde está mais concentrado, para onde está menos concentrado. Isso é o que a gente chama de difusão. Difusão simples, portanto, trata de um transporte passivo que não ocorre com gasto de energia. Átomos e moléculas estão em contínuo movimento. Esse movimento ele é espontâneo no sentido da região mais concentrada para a região menos concentrada. Veja aqui a difusão de moléculas de um corante, que é a anilina, em um copo de água. Então, ele vai se espalhando, né? Inicialmente da região mais concentrada para a região menos concentrada. A membrana plasmática, portanto, ela é semipermeável. Isso significa que ela tem a capacidade de selecionar substâncias que vão transitar através dela, e isso é conhecido como permeabilidade seletiva. Em sistemas vivos, né, biológicos, a difusão ocorre com muita frequência. Substâncias como oxigênio, sais minerais e outras partículas passam de um meio que está mais concentrado, que nós chamamos de meio hipertônico, para um meio menos concentrado, que nós chamamos de meio hipotônico. Um dos exemplos mais clássicos é a troca gasosa, que ocorre entre o sangue e os tecidos. Em um determinado momento, a concentração do gás oxigênio, que é transportado nas células vermelhas, né, nas hemácias, no interior dos capilares ela é grande em relação à concentração nos tecidos. Então, através da difusão, o oxigênio vai atravessar o capilar e a membrana das células, invadindo o meio intracelular. Ao mesmo tempo, ocorre a situação inversa. O gás carbônico, que abandona o meio intracelular, né, dentro da célula, que está mais concentrada, ele passa em direção aos capilares sanguíneos, que está menos concentrado. Em resumo, o oxigênio entra e o CO2 sai. Olha só, aqui a gente tem essa animaçãozinha. O oxigênio sai da célula e vai para o capilar, e o oxigênio passa do capilar e vai para a célula. Então, devido a essa diferença aí de concentração. Além da difusão simples, existe a difusão facilitada. É a mesma coisa, também é um transporte passivo, ocorre sem gasto de energia, vai do mais concentrado para o menos concentrado. A única diferença é que conta com a ação de proteínas. Então, o auxílio, né, dessas proteínas. Então, foi o caso que eu falei para vocês das proteínas presentes na membrana. Elas vão auxiliar aí ao transporte de moléculas como o açúcar, por exemplo, que já é uma molécula maior, não consegue passar direto, né, pela difusão simples. Então, essas proteínas, elas vão fazer uma ponte aí, facilitando o transporte dessas moléculas. Aqui nós temos uma animação mostrando isso. Então, o açúcar, por exemplo, ele foi levado para dentro da célula através do auxílio dessa proteína. Isso é chamado de difusão facilitada. Ambos os processos, né, ambos os tipos de transporte são passivos, ocorre sem gasto de energia. Falar um pouquinho sobre a osmose.
A osmose é o mesmo que difusão, só que sempre que a gente falar sobre osmose, usar a palavra osmose, a gente está se referindo à água. Então, a água, ela sempre vai sair de onde está menos concentrada para onde está mais concentrado de soluto, justamente para ela tentar fazer essa dissolução. Por exemplo, por que eu não posso temperar a salada muito antes do horário do almoço? Porque o vegetal vai perder água através desse processo de osmose. Aqui nós temos um exemplo, o meio 1 tem menos açúcar que o meio 2. Então, a gente fala que o meio 2 é hipertônico, está mais concentrado que o meio 1. E eu tenho a mesma quantidade de água. Após um tempo, a tendência é que a água vá aonde tem mais concentração de soluto, né? Que é o açúcar, justamente para tentar dissolver. Então, a água vai de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, justamente para tentar fazer essa dissolução. Portanto, esse experimento bastante simples pode demonstrar osmose. Percebam que houve o deslocamento da água do meio menos concentrado, que seria o meio 1, para o meio mais concentrado, que é o meio 2. E após o deslocamento, os dois ficaram com concentrações iguais. Portanto, nós dizemos que as concentrações foram isotônicas. Aqui a gente tem um exemplo, nós temos água e vai ser adicionado a essa água uma gota de sangue, né? Então, tem hemácias ali no sangue. Observe o que vai acontecer. Quando adicionamos uma pequena quantidade de sangue em um tubo de ensaio contendo água destilada, as hemácias elas podem sofrer hemólise. Hemólise significa a quebra dessas células, né? O rompimento dessas células. Isso ocorre porque a hemácia estava mais concentrada, a hemácia era mais concentrada do que a água. Então, a hemácia era mais e a água era menos. Então, a água entrou ali nas hemácias e elas foram, né, inchando até que estouraram, que é o que a gente chama de hemólise. A comparação entre a célula vegetal em um meio hipotônico e em um meio hipertônico. Olha só, no meio hipotônico, a água vai se deslocar para o interior da célula, ela vai inchar, ela vai receber água, no entanto, a parede celular impede o rompimento da célula. Isso é uma diferença entre a célula vegetal e animal. A animal se rompe, a vegetal não, porque a vegetal tem a parede celular. E aqui a gente tem uma célula vegetal no meio hipertônico. Olha só o que vai acontecer. Ela perde água. E aí nós dizemos que a célula encontra-se plasmolizada. Isso é o que acontece quando você tempera o vegetal muito antes, né, do horário de almoço. Ela vai perder água. Essa parte aqui não precisa. Falar um pouquinho sobre o transporte ativo. Então, a gente viu difusão simples, facilitada e osmose. O transporte ativo, ele ocorre contrário ao gradiente de concentração e, portanto, ele vai ocorrer com gasto de energia. Deixa eu passar aqui. O exemplo mais comum que nós conhecemos é a bomba de sódio e potássio.
Observe que tem sódio fora e potássio dentro. Se fosse seguir a lógica, né, ele vai de onde tem mais para onde tem menos. Só que aqui acontece justamente o contrário. Então, olha só, é bombeado, né, sódio para fora da célula e potássio para dentro. Então, é contrário ao gradiente de concentração. Para que isso ocorre, custa, né, tem consumo de energia. Então, bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo, onde, para que ele ocorra, é necessário aí gasto de energia. Então, existe gasto de ATP. Esse processo de bomba de sódio e potássio, ele é importante, né, para contração muscular, enfim, ele regula todas as funções vitais da célula. Se esse processo não ocorrer, o indivíduo acaba morrendo. E aqui nós temos mais uma animação sobre esse transporte. Então, nós temos aqui o que é chamado de canal iônico, o sódio fora e o potássio dentro. Então, libera-se sódio e insere-se o potássio. Portanto, as proteínas trabalham para tirar o sódio para fora e manter o potássio dentro da célula. Neste esquema, nota-se que na membrana existem proteínas que formam um canal iônico que permite a difusão facilitada do sódio e do potássio do meio mais concentrado para o menos concentrado. Por outro lado, tem proteínas que são carregadoras. Elas retiram o sódio ou colocam o potássio em seu interior. Aí, esse processo ocorre, né, com gasto de energia contrário ao gradiente de concentração. Portanto, trata-se de um transporte ativo.